Abra a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. A partir do versículo 1. 1 Samuel 7, a partir do versículo 1. 1 Samuel 7, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte nesse trecho. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos estes lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Oremos. Fala nosso coração, Senhor, mais uma vez nessa manhã. Dependemos de Ti, o nosso espírito almeja o Senhor, como uma terra seca e exausta, sem vida, árida, que precisa de água. Que nos aproximemos do Senhor com temor, mas com profundo desejo de saber a Tua vontade. Tenha misericórdia, pois dependemos de Ti. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nenhuma história de 50 anos de uma instituição nesse mundo, mesmo a igreja, que é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, pode passar incólume as lutas e investidas de Satanás. A história dessa igreja não é diferente. Nós tivemos, para chegar até aqui,
momentos difíceis, momentos desafiadores, momentos em que eu não estava presente, mas que com certeza aqueles que estiveram devem ter pensado, talvez seja o fim, ou talvez seja um momento de grande sofrimento. Divisão que levou à criação de outra igreja, assembleias conturbadas para dissolução de laços pastorais, grupo de música que se retira e ajuda a fundar nova denominação, lutas internas, pressões externas, lágrimas, com certeza noites sem dormir por parte da liderança da igreja, incertezas, mágoas, marcas. Se a igreja fosse um corpo visível, ela teria diversas cicatrizes, vistas aos olhos e que revelariam um lado obscuro da sua história que gostaríamos de apagar, mas que estão registrados em suas atas e na mente de diversos dos seus membros. Isso é uma realidade que a gente não pode esquecer, está lá, faz parte da nossa história, quer queiramos, quer não. Em todas essas coisas, há algo importante que a gente não pode deixar de lado. Nós aprendemos que o Senhor da história, e isso que a gente tem que ter na nossa mente, há um Senhor de todas as coisas, da nossa vida, da igreja, e também o Senhor da história. A igreja que Ele comprou pelo sangue de Cristo Jesus. Esse Senhor a conduz e conduz tudo para a sua glória, e usa o aparente momentâneo mal para concretizar o seu plano sábio e amoroso sobre nós e sobre também a existência dessa igreja. Como foi até aqui, será até o dia da igreja triunfante, quando o Senhor Jesus voltar para buscar os seus, para buscar a sua noiva. No texto lido, nós estamos diante de um intervalo de 20 anos, desde que a Arca da Aliança havia sido perdida para Israel. Ou havia sido perdido por uma época por Israel. Os filisteus a haviam tomado depois de uma batalha, os israelitas tinham sido humilhados numa cachapante derrota. Os líderes do povo de Deus olhavam para ela anteriormente como um mero amuleto. Quando tinha uma guerra, peguem a arca, levemos a arca conosco vai dar vitória. Eles não entendiam que a arca era uma mera representação da presença de Deus e do temor que o povo deveria ter pelo Deus que a arca representava e não pelo objeto em si. Daí a gente vê com muita estranheza hoje, muitas igrejas colocando a Arca da Aliança no meio do templo, no meio do culto, e pessoas se debruçando sobre ela. Isso já passou até mesmo antes do Senhor Jesus Cristo, e com Jesus Cristo se foi essa ideia, foi mais reforçada ainda a falta de necessidade da arca, mas ela era um símbolo da presença e do poder de Deus sobre o povo que amava o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida deles, o Senhor do povo. Ela era um mero amuleto, eles haviam levado para a primeira batalha, mas haviam perdido. Ficaram envergonhados, confusos. E depois ela volta, fica por um tempo ali sobre a casa de Abinadab, ou na casa de Abinadab, mas o povo continua a perceber que a opressão dos filisteus dia e noite está sobre eles. Os filisteus dominavam vários territórios da região de Israel, colocavam pessoas que estavam ali para dominar sobre eles. O domínio era tão terrível, para você ter uma ideia, você vai pegar em um outro texto aí em Samuel mesmo, que os filisteus não permitiam que houvessem amoladores para afiar o objeto para amolar os arados, ou os objetos cortantes dos israelitas. Eles tinham que descer até a Felícia, para afiar, porque eles não queriam que houvesse qualquer chance de eles transformarem meros arados em facões ou espadas para a guerra. Então o domínio era terrível, poderoso, opressor. E aí nós vemos no texto que o povo de Israel diz, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos, apesar da arca ter voltado,
de opressão, sofrimento, mas ao mesmo tempo isso fez o povo se lembrar não da arca, mas do Deus da arca da aliança. Eles começaram a clamar pelo Senhor, pelo cuidado amoroso dele. A ausência momentânea de Deus era sentida. Eles passavam, portanto, por lutas, dificuldades em sua história. E o que as lutas na história, a partir desse texto, fazem conosco, nos ensinam como povo de Deus que sofre em sua história, que passa por lutas, surpresas desagradáveis. Amanhece um dia com uma notícia, eu não imaginava que isso ia acontecer, não é possível que isso aconteceu. Nós temos que entender que estamos num mundo caído, feito ou composto por pessoas caídas. Estamos numa igreja onde as pessoas caídas estão sendo cada dia redimidas e santificadas, e o pecado pode estar no meio do arraial. Pode às vezes haver uma superstição confiando de que o templo é que vai fazer alguma coisa no coração das pessoas, a frequência aos domingos vai fazer alguma coisa, mas Deus quer muito mais do que isso, e portanto o erro, o pecado pode aparecer. Mas nós podemos aprender com a história. A história não está aí à toa. A história nos ensina os erros e acertos no passado, nos ensina a confiar mais em Deus no presente e também e principalmente no futuro. Esse texto quer nos ensinar sobre isso. A relação da história e as lutas e o que Deus quer ensinar para nós. E a primeira coisa, e o primeiro ensino, relacionado à história, o poder e a ação de Deus, mesmo nos dias maus, é que Deus quer testar o nosso coração. Deus precisa mostrar a nós mesmos que nossa fé não pode ser e não é apenas de palavras. O nosso quebrantamento não pode ser uma mera fachada, um arrependimento superficial, exterior. Mas Deus deseja que essas coisas aconteçam realmente e no nosso coração. Para isso, em muitas situações, Ele nos coloca em momentos difíceis e que parecem que no final vão destruir, acabar com o povo, acabar com a igreja. No texto que lemos, ou no contexto, Israel estava envolvido com idolatria, numa espécie de adoração mista. Vamos adorar a Deus, mas vamos também adorar Baal e vamos também adorar sua esposa Astarote. Por via das dúvidas, é melhor a gente adorar um pouquinho de cada para que a gente possa ter sucesso absoluto em nossa vida. Nas questões do dia a dia, o povo seguia os seus próprios preceitos, seguindo aquilo que nós conhecemos na língua portuguesa e no Brasil, que nós chamamos de jeitinho. Vamos dar um jeitinho aqui também na nossa fé para que as coisas possam dar certo. Por meio do culto a Baal e Astarote, eles esperavam uma colheita abundante. Nos momentos da guerra, peguemos a arca e Deus vai cuidar de nós nas batalhas. Naquele momento em que o povo fica aflito e lamenta ao Senhor, procuram a Samuel e Samuel começa a dar as orientações. Ele ordenou que eles tirassem os deuses estranhos do seu meio e da sua vida. Tirar deuses estranhos que estão incrustados no nosso coração e com os quais a cultura nos pressiona a cedermos o tempo todo, que abraçamos às vezes até mesmo sem perceber, é extremamente difícil. Por exemplo, o mundo tem uma definição de sucesso que muitas vezes, mesmo sem perceber, queremos trazer para a igreja. E os tempos estão escancarando claramente essa realidade. Infelizmente, mesmo em muitas alas presbiterianas, alguns olham para a igreja e acham que uma igreja de sucesso só pode ser medida pelo número de pessoas que ela tem, pelo número de igrejas que ela planta, mesmo que ela não se importe com a doutrina ou com a Bíblia, se ela não é uma igreja confessional ou com o método da plantação de uma igreja ou congregação. O que importa é número, o que importa é número, o que importa é número. Esse conceito não é bíblico, esse conceito não é cristão, esse conceito não é reformado. É um conceito mundano.
E nós estamos cedendo a ele. Você viu aquela igreja, pastor? Nossa, está cheia. A primeira pergunta que eu faço quando alguém fala isso para mim é: a que preço? A que custo? Há muitas dessas igrejas que estão cheias, você vai virar lá para um membro que já está lá há um bom tempo, pergunta para ele: escuta, você crê na sua salvação? Eu não, e não creio nada desse negócio que ela nessa igreja aqui, de eleição, predestinação, etc. Eu não creio. Há alguma coisa de errada. Se somos presbiterianos, sejamos bons presbiterianos com a nossa doutrina. E não vendamos, entre aspas, a alma ao diabo para ver a igreja cheia. Os números em muitos lugares se tornaram tão importantes como objetivo, como busca, mesmo que isso seja feito à custa da fidelidade à palavra de Deus. Por isso Samuel disse ao povo que era necessário preparar o coração. Era ali que estava o grande problema. E é ali que devemos ver a glória do único Deus e sua bênção de salvação sobre nós. Por vezes, queridos, o nosso coração não está em Deus, mas nas programações em si, no destaque que nossa igreja tem, na concorrência que passa a existir entre departamentos. Meu departamento fez isso, meu departamento fez aquilo, o meu é melhor, o meu se apresenta melhor, o meu conjunto é melhor, a minha voz é melhor. Na equipe de louvor, quantas igrejas se dividiram por causa da bendita equipe de louvor? E às vezes, quando tem mais de uma, né, a minha é melhor que a sua, não, a minha é melhor, essa vai ser apresentada hoje, então vai se apresentar hoje, então hoje eu vou, domingo que vem aquela eu não vou. Enfim, fazer o nosso nome notório, o nome da nossa igreja notório, e não o nome de Deus notório. E é aí então que Deus escancara o que está em nosso coração por meio de dificuldades, por meio de problemas, para que voltemos ao que realmente deve ser central em nossa igreja: o Senhor Jesus Cristo. Sempre o Senhor Jesus Cristo. Permita-me dizer, eu não estou falando nada contra a equipe de louvor, nada contra o nosso coral, qualquer coral, não é isso. Eu estou falando sobre o que pode acontecer de errado nesses lugares e nessas questões. Se não for tudo para Cristo, por meio de Cristo, algo está errado. E algo vai acabar errado. Deus permite que os problemas venham na história para testar o nosso coração. Onde é que ele está? Em Jesus, única, exclusivamente em Jesus, ou em outras coisas. Não pode estar em outras coisas, queridos. Então, quando eu não quero que isso aconteça, oro para que Deus preserve muitos outros anos nessa igreja sem lutas, mas quando elas chegarem, a primeira coisa que a gente deve fazer é olhar para o nosso coração e saber o que está dentro dele. Segunda lição. Na história, quando os problemas surgem, Deus quer nos fazer lembrar que estamos aqui para servir ao Senhor. Os nossos deuses do nosso coração, projetos, planos humanos, não foram eles que fizeram a nossa igreja chegar aos 50 anos. E nem vão fazer chegar aos outros 50. É somente Deus quem nos livra, sustenta, concede vitórias. Temos de lembrar que somente o serviço ao Senhor, quando entregamos todo o nosso coração a Ele, vivemos para Ele, Ele se torna o ar que respiramos, a nossa vida, o objetivo do nosso viver, da nossa existência, é que nos faz ter vitórias e faz com que elas aconteçam, não porque nós somos vitoriosos, mas porque somos instrumentos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, os filhos de Israel tinham os astarotes, os baalins na sua presença, mas eles tiveram que abandonar e servir somente ao Senhor. Que contraste com muitas igrejas de hoje. A nossa igreja chegou até aqui. Mas há sempre de ser necessário, queridos, que em algum momento a nossa igreja, como outras, passem por reavivamento nos corações.
Porque a caminhada com Deus parece que vai nos fazendo acostumar com as coisas santas. Nós nos tornamos mecânicos com as coisas santas. Nós sempre temos no domingo o culto de manhã, o culto às 18 horas, temos a programação do MP, temos a programação da UPA. Então aquilo se torna algo na agenda que mecanicamente nós participamos ou fazemos alguma coisa sem perceber a necessidade de que nós reavivemos a obra que nos alcançou um dia e o amor que temos ou deveríamos ter pelo Senhor. Israel dobrou os joelhos naquele momento de crise. Uma igreja que dobra seus joelhos em absoluta dependência de Deus, na qual os seus membros entendem a necessidade de dependerem do Senhor, a posição de cada um, não de exaltação, mas de servidão a Deus, de servidão uns aos outros, prosperará. E verá a história de Deus se desenrolar em sua história. Por vezes, eu não estava aqui, mas por vezes as lutas vieram aqui e virão com a finalidade de sabermos a nossa posição e nos submetermos a Ele, bem como uns aos outros. Samuel sabe disso. Ele ordena ao povo que se junte e ele vai orar pelo povo. Há aqui dois ensinos muito importantes. Samuel se torna um intercessor. Comecemos olhando do nosso nível para chegar ao nível superior. Uma igreja, para chegar aqui aos seus 50 anos, precisou de homens fiéis ao Senhor. A igreja local precisa de homens fiéis ao Senhor. A igreja local precisa valorizar os servos fiéis que ensinam a Escritura, pregam a verdade, cuidam dos seus membros, aconselham as ovelhas, enfim, que dão a vida pelo rebanho. Samuel era essa representação. O povo teve a quem buscar. Se a igreja não tiver um homem de Deus dirigindo com toda humildade e amor o rebanho, e não valorizar esse homem, terá dificuldades em sua história, irmãos. Há um tempo atrás estive numa igreja, e bem no dia que eu cheguei, a igreja estava passando por uma crise. O pastor falou que não ia continuar na igreja. Eu estava ali bem naquela hora. Houve um burburinho, diz que me diz, fala, mas o que está acontecendo? No final, o pastor olha para mim, por favor, fale alguma coisa. O meu Senhor... Ok, eu fui à frente, falei, irmãos, vou fazer 25 anos de ministério. 1/4 de século, parece pouca coisa, mas não é. Já vi muitas coisas, cometi erros, cometi acertos, tive acertos. Mas uma coisa a igreja tem que entender, bons pastores estão difíceis de se encontrar. Se o seu pastor é um bom pastor, eu não o conheço, eu não conhecia de fato. Não abra mão do seu bom pastor. Ele vai zelar e cuidar bem do rebanho, mesmo com suas limitações e defeitos. A história nesse lugar de Israel ensina essa realidade. Nenhuma igreja completa 50 anos se não tiver, pelo menos grande parte do seu tempo, homens fiéis ao Senhor, que amem ao rebanho. Mas, lembra, eu falei que ia começar por aqui para ir para cá. Precisa ainda mais do intercessor infalível a seu favor. Israel sofreu 20 anos porque os sacerdotes foram infiéis. E nós vamos sempre ter homens limitados, pecadores. Nós precisamos orar principalmente para que, além de homens fiéis que cuidam do rebanho, nós tenhamos sempre a presença do Supremo Pastor cuidando e dirigindo a sua igreja. A nossa agenda tem que ser cristocêntrica, o nosso culto tem que ser cristocêntrico, o nosso serviço tem que ser cristocêntrico, porque tudo é dele, para ele e para ele. Nenhuma igreja vai ter sucesso bíblico, divino, se ela não depender completamente do Senhor e não clamar pelo seu intercessor poderoso e fiel, Jesus Cristo.
Os recursos, os dons, os trabalhadores fiéis virão por meio da absoluta dependência de Jesus. Ele intercede pelo povo, não momentaneamente, mas para todo sempre. E a última lição, que eu quero que inclusive vocês leiam comigo, aí o versículo 12, tão conhecido, mas vamos lê-lo novamente. Todos juntos a uma só voz. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de auxílio, pedra de ajuda, pedra de socorro. É óbvio que Samuel não está falando que a pedra socorria alguém. Era algo comum no meio dos judeus ou na história israelita, os marcos feitos com pedras, para que as pessoas olhassem para aquele lugar, perguntassem o que aquela pedra, aquele monumento significava, e a história viesse à tona. Samuel sabia que a ajuda que receberam e que os fez derrotar os inimigos filisteus não tinha resposta humana, só poderia vir do alto. Os filisteus eram muito mais poderosos, muito mais. A ideia do memorial registrado por uma pedra naquele lugar era dar a conhecer às gerações vindouras os grandes feitos do Senhor sobre o seu povo, bem como lembrar dos grandes feitos do Senhor no passado. Irmãos, a gente fica meio preocupado com a igreja. Essa parte aqui da história, vamos colocar de lado, não vamos deixar a igreja saber, não. É bobagem isso, irmãos. Quando esse assunto não tivermos que falar, falemos para que a igreja lembre, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Se chegamos aqui, apesar dessas coisas, a mão do Senhor estava aqui na igreja, ó, sustentando em todo o tempo a nossa vida e a nossa história. Até aqui nos ajudou o Senhor, é uma referência ao fato de que Deus continuará a ajudar. Se por 50 anos fomos sustentados pelo poder de Deus, continuaremos sendo sustentados em todas as coisas para a glória de Deus. Se dele dependermos, se a ele clamarmos, se fizermos sua vontade, muitas outras bênçãos e vitórias virão, mesmo em meio às lutas que outros dias nos trarão. O Deus que ajudou no passado, com certeza ajudará no futuro. Precisamos sempre dizer, Ebenezer. Quantas bênçãos Deus concedeu a essa igreja e a você. Em algum momento no passado, tudo parecia impossível, mas Deus sustentou sua vida. Na história desse lugar, houve momentos em que tudo parecia impossível e que tudo ia se dissolver. Exaltemos a Deus dizendo, Ebenezer. Nós não vivemos do passado, sim, eu sei, mas vivemos com os nossos olhos no passado. Lembrando de toda a fidelidade de Deus, de todo o amor imutável de Deus. E assim esperamos que, da mesma maneira que Ele agiu até aqui, continuará agindo até o último dia da nossa vida. Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, exaltamos o Senhor, não somente pelos 50 anos de organização dessa igreja, mas por poder, ó Deus, testemunhar que a Tua mão poderosa dirigiu a sua história e continuará assim fazendo em dependência, amor, fidelidade e serviço ao Senhor e uns aos outros, e de uns aos outros. Esteja, ó Deus, com a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Ajuda-nos em nossas limitações e fraquezas. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a olhar uns para com os outros com profundo amor e desejo de servir como Cristo nos serviu. Para que ainda nos próximos anos, estando nós aqui ou não, possamos ver, ó Deus, aqueles que ainda estiverem, a Tua mão poderosa, agindo, fortalecendo e abençoando. Em nome de Jesus. Amém.